Bom dia, galerinha do quarto ano B, aqui é o professor Agnaldo. Hoje, 17/11/2020, nossa aula de matemática hoje é com a explicação de expressão numérica no uso de parênteses e colchete. Lembra que semana passada a gente fez expressão numérica apenas no uso de parênteses e com multiplicação? Agora a gente vai estar, além de usar o parêntese, teremos o colchete também. Para esses sinais de associação, deve ser eliminado nessas ordens. No caso, os sinais de associação são o parêntese e o colchete. Quando você encontrar esses dois sinais de associação na expressão numérica, você vai eliminar primeiro os cálculos que está entre parênteses primeiro, para depois ir eliminar os cálculos, no caso, que está entre o sinal de colchetes. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou estar explicando para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa explicação ela vai valer para as atividades próximas que serão dadas nos próximos dias. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica que tem dois sinais de associação, tanto o parêntese como o colchete. Olha o exemplo aqui. Eu tenho 20 menos, abre o colchete, esse aqui é o sinal de colchete, não esqueça. Abre o colchete, 8 mais, abre parênteses, 5 mais 2, fecha parênteses, fecha colchete, igual. Você observou que nessa expressão numérica eu tenho os dois sinais de associação, que até então eu estava usando só o parênteses, só que agora eu tenho o colchete aqui. Na explicação aqui, que eu já disse para vocês, sinais de associação, parênteses e colchete, devem ser eliminados nessa ordem. Primeiro, parênteses, é o cálculo que está entre parênteses, e depois os cálculos que está entre colchete para você finalizar a sua expressão numérica. Aqui eu então tenho 20 menos, vou repetir o 20 menos, que não está nem entre colchete e nem entre parênteses. Para eu iniciar, eu preciso verificar os cálculos que está entre parênteses, já que na regrinha eu tenho que eliminar primeiro os cálculos que está entre parênteses. Então, eu vou repetir aqui, 20 menos, abre o colchete, 8 mais. Olha o cálculo que está entre parênteses, 5 mais 2. É o primeiro cálculo que eu vou fazer, porque eu tenho que seguir essa regra. 5 mais 2, 7. Então, eu eliminei o cálculo que estava entre parênteses, fazendo o resultado dele. 5 mais 2, 7. Você verificou que agora eu fiquei com um cálculo entre colchete, já que eu eliminei aqui o parênteses. Logo após vem o colchete, que eu representei aqui, que eu fiz novamente, e pus o igual. Você observou que eu eliminei o parênteses e ficou agora o colchete para me resolver e com os demais cálculos para eu fazer. Lembrando que se eu eliminei os parênteses, o próximo passo é eliminar os cálculos que está entre colchete. Então eu vou repetir 20 menos, vou verificar o cálculo que está entre colchete. Esse aqui representa os colchetes. O cálculo que está entre colchete é 8 mais 7. 8 mais 7, quanto? 15. 8 mais 7, 15. Então, eu eliminei a minha segunda opção em relação à regrinha, que era os colchetes. 8 mais 7, 15. Automaticamente eu eliminei. Eu repeti, que é 20 menos, então 8 mais 7, 15. Eu tenho o último cálculo para ser realizado e assim descobri o resultado final da minha operação que eu tinha feito aqui em cima. Ficou 20 menos 15. Busquei o resultado final, que é 5. Você observou que eu eliminei primeiro o que estava entre parênteses e depois eu eliminei o que estava entre colchete. Então, 20 menos, abre colchete, 8 mais 5 mais 2, fecha parênteses, fecha colchete. Então, repeti, 20 menos, abri o parênteses de novo, 8 mais, tem que resolver o que está primeiro entre parênteses, 5 mais 2, 7, fechei o colchete, igual. Verifiquei que estava entre colchete, 8 mais 7. Então, repeti de novo, 20 menos o que está entre colchete. Eu vou resolver o cálculo, que é 8 mais 7, 15. Observando que eu consegui identificar o cálculo final da minha operação, da minha expressão numérica aqui, 20 menos 15, que é 5. O próximo exemplo aqui, tenho para vocês aqui para vocês observar. 20 mais, abre colchete, 30 menos, abre parênteses, 11 mais 5, fecha parênteses, mais 2, fecha colchete, que é igual. Olha a regrinha. Primeiro eu vou eliminar os cálculos que está entre parênteses. Então, eu vou observar aqui, ó. Vou repetir. 20 mais, abre o colchete, que eu não vou resolver agora.
30 menos, repetir, e vou verificar o cálculo que está entre parênteses, que é 11 mais 5. 11 mais 5 é quanto, crianças? 11 mais 5, 16. E vou repetir os demais que está aqui após o fechamento do parênteses, que é o mais 2, fecha colchete. Você observou que eu resolvi primeiro na sequência que deve ser resolvida, é o cálculo que está entre parênteses, que foi 11 mais 5, que deu 16. Vou repetir aqui novamente que eu verifiquei que, ao eliminar o parênteses, eu fiquei com os colchetes para ser resolvido, que foi 20 mais, aí eu vou verificar que eu tenho 3 numeração para fazer o cálculo, então eu vou na sequência. 30 menos 16, 14. Repetia 20 mais 30 menos 16, 14, repetiu mais 2. Ainda tem um colchete ainda para me finalizar, porque eu tenho 3 numeração para fazer o cálculo. Eliminei duas numeração, ainda ficou mais 2 para me fazer, que é o 14, que é 30 menos 16, 14, mais 2. Repeti de novo aqui, 20 mais, e fiz a eliminação do último cálculo que estava entre colchete, que era 14 mais 2. 14 mais 2, 16. Então, eu fiquei 20 mais 16 para resolver o cálculo final dessa expressão numérica. 20 mais 16, 36. Então, consegui o resultado final da expressão numérica, eliminando primeiro o cálculo que estava entre parênteses, depois indo para os cálculos que estava entre colchetes e finalizando para mim conseguir o resultado final. Por isso que você tem que ir nessa sequência quando tem colchete. Primeiro, eliminar os cálculos que estão entre parênteses, depois eliminar os cálculos que estão em colchete para finalizar a sua expressão numérica, como que eu fiz aqui. 20 mais, abri colchete, 30 menos 16 mais 2, fechei parênteses. Lembrando que o 11 mais 5 que estava entre parênteses, eu fiz a soma e deu 16. Observei aqui o cálculo que ficaram em colchete, eu vou na sequência, 20 mais, abri o colchete, 30 menos 16, 14, e repetiu mais 2 aqui, fechei o colchete igual. Verifiquei que ainda tem um cálculo de colchete para mim estar fazendo esse cálculo, eu vou repetir, 20 mais 14 mais 2 que está entre colchete, para me finalizar esse cálculo, 14 mais 2, 16. Então, o último cálculo para verificar a finalização da expressão é 20 mais 16, que deu 36. Então, essa é a explicação. Expressão numérica no uso de parênteses e colchete. Novamente, para fazer a expressão numérica, você tem que verificar se tiver colchete, que é a nossa aula do dia, você elimina primeiro os cálculos que estão entre parênteses, para depois eliminar os cálculos que estão entre colchete. Observa esse vídeo, veja quantas vezes for necessário, para que nas próximas atividades, tanto de quarta, de quinta e de sexta, que a gente vai usar a expressão numérica no uso de parênteses e colchete, você consiga realizar. Mas qualquer dúvida é só chamar o professor no privado. Abraços!